Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Só em ti a minha alma se fartará, só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Este é meu desejo, Senhor
vez eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. E cada vez que eu acordar, faz o teu querer em se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é o Senhor, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é o Senhor, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, 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 seu nome eu vou louvar, vou cantar, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus, o seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome
de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Uma boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus seja louvado pela sua presença aqui nessa noite de quarta-feira, ainda que de forma virtual estamos aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Que delícia podermos estarmos aqui nesse culto de oração, culto onde nós declaramos ao nosso Deus os nossos agradecimentos e também os nossos pedidos. Deus, Ele deseja escutar a nossa voz. E hoje é um dia no qual nós iremos clamar a esse Deus tão presente que está aqui do nosso lado. Amém? Que bom que você está aí, ainda que de forma virtual. Essa aqui é a nossa igreja, para que possamos estar conectados com a palavra de Deus. Esse livro aqui, irmãos, é esse livro aqui que vai nos dar poder, vai nos dar segurança, vai nos instruir a caminharmos nesse mundo de trevas, de tribulação, de aflição,
mas com a certeza de que, ao lado de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, nada será contra nós. Então vamos começar adorando o nosso Deus, louvando. Abra seu hinário, hino de número 420. Ó que amigo em Cristo temos, que possamos nos apoiar nesse amigo que nunca vai e nunca nos desampara. Amém? Chegado que o irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Meu querido, nós hoje estamos aqui interrompendo até a sequência normal dos nosso cronograma para dizer para vocês uma ótima notícia. Vocês já devem ter percebido aí nos comentários que nós temos algumas pessoas do Ano Missão, OIM, já conosco aqui de maneira virtual. Inclusive, uma delas lançou um desafio aqui para nós, a Natália Góes, que falou: curtam também o vídeo para que a mensagem falada através do pastor possa chegar ao maior número de pessoas. Curtam esse vídeo e também compartilhem com outras pessoas. Você sabe o poder que tem o compartilhamento. Se a gente não compartilhar, essas pessoas não vão saber. E é por isso que eu conto contigo para clicar no xizinho do chat aqui do YouTube e ir lá no compartilhar. Envia para os seus amigos, para a família, para aquela pessoa que você acha que talvez está interessada ou até aquela que talvez não esteja. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Mas, em especial, eu separei aqui, chamei aqui 2 participantes do Ano Missão para hoje se apresentarem, trocarem uma ideia e ajudarem no nosso culto. Eu queria chamar a Beatriz e o João, mas, Beatriz, primeiras damas, nos conta quem é você, da onde você vem e o que você tem feito da sua vida. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos felizes com a presença de todos aqui, tá bom? Bom, eu sou a Beatriz, eu sou da comunidade Terceiro Ato do ABC Paulista,
tá? Entrei para o ano em missão, aí estou muito feliz de poder levar a palavra do Senhor para quem ainda não conhece, é um privilégio. E eu sou tradutora e revisora, tá? Mas dei um tempo aí só para me dedicar aí à obra do Senhor. É impressionante, meus queridos, porque são jovens que vão dedicar um ano, já estão dedicando um ano da vida deles para Deus. Então, são jovens que alguns estão estudando, outros terminaram de estudar e pararam tudo para Deus. Um desses jovens é a Beatriz e o outro jovem é também o João. João Mateus, se apresenta para a gente. Tem que ligar o teu microfone, João. Sem ligar o microfone não dá, né? Então, gente, prazer, viu? Meu nome é João Mateus, eu sou de Três Rios, aqui do Rio de Janeiro, né? Nasci aí em São Paulo, mas vim para cá, novo, para o Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz de poder ingressar e trabalhar aí por um ano em Peruíbe, né? E eu passei 2 anos como obreiro no Espírito Santo, e agora estou como estudante e também como missionário. E para mim é um prazer imenso conhecer, e vai ser um prazer conhecer vocês, trabalhar com vocês, e espero visitá-los. Muito bom, então, meu querido, espero que você tenha gostado de conhecê-los, a gente vai ver mais a cara deles aí durante esse ano também, e até inclusive de outros jovens da missão a gente vai ver também. Mas, meu querido, eu queria fazer uma oração contigo, para que Deus abençoe esse culto, para que o desafio de compartilhar seja cumprido, para que essas pessoas que vão receber esse link também entrem e assistam com a gente, tenham uma vida um pouquinho mais próxima de Deus. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Querido Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque no meio da pandemia a gente tem o YouTube para nos aproximar, Senhor. Somos uma igreja conectada, uma igreja que juntos pode muito, junto contigo, Senhor. Por favor, abençoa o pregador, abençoa cada um de nós, para que nossos corações estejam abertos para a tua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, pessoal, vamos ter a mensagem musical, ok? Hoje teremos o Quarteto El Shaddai, eles são irmãos, tá? Eles vêm lá do Jardim Brasil. Vamos conferir. Irmãos, isso aí, a gente vai fazer parte do Quarteto El Shaddai com os meus irmãos. E agora nós iremos cantar um louvor muito especial para vocês. Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso que eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez existam mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. No coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabemos como agir, e
todos os nossos anseios a Cristo Senhor, e talvez hospedamos anjos sem saber, e talvez hospedamos anjos sem saber. Anjos sem saber. Anjos, cuida aos Ailton Santana, tudo bem com o senhor? Pastor Ailton Santana. Talvez você não conheça o rosto dele, mas com certeza você já ouviu uma mensagem preparada, escrita pelo pastor Ailton. Ele é roteirista, é redator do programa A Voz da Profecia, Bom de Bíblia, é nosso redator da TV Novo Tempo. Pastor Ailton, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui, por compartilhar a mensagem nesta noite aqui para o distrito de Peruíbe, para os nossos irmãos aqui da Igreja do Jardim Brasil, do Jardim Caraguava, do Jardim Veneza, do Guaraú, do Nova Esperança e da Central de Peruíbe, é claro. Pastor, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo, que Deus abençoe aí a explanação da palavra. Obrigado, pastor, desde já pelo convite, a oportunidade de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Isso denotou e exigiu de nós um pouquinho de cuidado, de tempo, enfim. Então, eu já fui tremendamente abençoado, então agradeço a Deus pelo convite. As nossas igrejas aqui, pastor, estão fechadas, né? Se Deus quiser, daqui uma semana a gente espera voltar aos cultos virtuais, vamos ver aqui o decreto do prefeito. Mas está funcionando assim, os irmãos escutam o sermão e a gente vai ter a alegria de ouvi-lo. Então, o pastor Ailton mora em Jacareí, lá na TV Novo Tempo, na cidade da TV Novo Tempo. O senhor frequenta a igreja do Jardim América, é isso, pastor?
Sim, frequento a igreja do Jardim América e eu estou na Novo Tempo agora, viu? Eu ainda não fui para casa, hoje foi um dia de muito trabalho, chegamos aqui cedinho, 7h30, e ainda não fomos para casa, foi dia de apresentar os conteúdos, a gente começa a gravação do Bom de Bíblia no comecinho de maio, mas só para vocês sentirem o drama da coisa aqui, como é que funciona, nós passamos pergunta por pergunta, cada detalhe da programação. Então, a equipe de produção esteve reunida hoje o dia inteiro, amanhã, na segunda e na terça. Então, a gente vai passar todas as perguntas com André Leite, com a diretora do programa, com a equipe de produção, e deixar tudo certinho. Quem vai participar dessa nova temporada vai ser o povo do Nordeste, tá? Então, a gente vai gravar já, vocês estão acompanhando aí, já teve o Tim, já teve o pessoal do Centro-Oeste, né, que é o que está passando atualmente. A gente já vai estar gravando agora com o pessoal do Nordeste. 12 pessoas da região Nordeste vão estar conosco, eles passam uma semana aqui e a gente grava tudo em uma semana. Que bom, pastor. Um prazer tremendo ter o senhor aqui com a gente. Que Deus abençoe aí na explanação da palavra. É uma honra para nós aqui do Instituto de Peruíbe ouvi-lo. É contigo, pastor. Pode abrir a palavra de Deus. Ok, então tá bom, eu estava esperando. Tá bom, tá bom. Foi um prazer, pastor, estar falando contigo. Amados, eu escolhi o tema para a nossa meditação de hoje, falarmos sobre a oração. A Igreja Adventista, tradicionalmente, os cultos de quarta-feira, é o culto de oração, não é verdade? Então, eu escolhi esse tema e quero, durante os minutos que estiver aqui, pastor, eu vou pedir a gentileza, pastor Genival, quando estiver faltando 5 minutos, você faz assim, ok? E aí eu já sei que eu tenho que estar preparando para a conclusão, tá ok? O nosso texto, meditação, a base para o nosso estudo, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 1. É um texto bastante conhecido, e a partir dele nós vamos desenvolver aqui a nossa abordagem. Essa Bíblia não é a minha Bíblia, é a Bíblia que eu uso para o Bom de Bíblia, a Bíblia Andrews, então ela tem, assim, ainda não tem o meu controle pleno, né? A minha Bíblia, às vezes eu falo para ela e ela abre sozinha, né? Mas vamos lá. De uma certa feita, Lucas 11, verso 1, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que coisa interessante. Nesse texto, nós podemos deduzir algumas coisas. Primeiro, é que a oração ela pode ser ensinada. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Então, a oração ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida. E é por essa razão que eu escolhi, eu já preguei diversas vezes esse assunto, e quanto mais eu o elaboro, e mais detalhes assim eu vou descobrindo. E posso garantir a vocês que o pastor Fernando Iglesias já pregou esse tema em uma certa feita que eu fiz, eu trabalhei com ele. Pastor Ivan Saraiva também, nós gravamos um outro tema, mas focando uma outra abordagem. Pastor Gilson Brito já gravou esse tema numa outra abordagem, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma outra abordagem. Por exemplo, alguns vão na sequência e comparam ali, fazem o Pai Nosso. Mas hoje nós não vamos tocar na oração modelo, na oração do Pai Nosso, mas eu quero apresentar a vocês a oração como ferramenta de comunhão e relacionamento com Deus. Não no sentido de orar para pedir, de orar para agradecer, mas orar para se relacionar com Deus. Quando a gente vai para esse mesmo livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 12, olha que coisa interessante. Lucas 6, 12, nós lemos assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus.
Jesus orando durante uma noite. Eu me lembro de Jesus, no finalzinho de sua experiência aqui neste mundo, na sua missão, quando ele está no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, e ele chama com ele Pedro, Tiago e João, e conversando com eles, Jesus diz assim, ele volta e encontra eles dormindo, e eles falam assim, mas vocês não conseguem velar comigo durante uma hora? Veja, Jesus pediu se eles poderiam orar com ele durante pelo menos uma hora. E nós vimos aqui que Jesus passou a noite em oração. E eu pergunto, será que nós praticamos esse hábito de orarmos a Deus? E alguém, de repente, pode pensar assim, mas o que falar com Deus ou durante uma hora? Será que tem assunto para a gente conversar? Eu acabei de dizer que Jesus passou uma noite em oração. E se você ler na sequência, você vai ver que logo em seguida ele desce do monte e chama os 12. Então, não é difícil a gente analisar que durante aquele momento em que Jesus passou ali na noite de oração, ele ficou conversando com Deus e analisando assim, Senhor, quem o Senhor gostaria que eu chamasse para compor o meu time, para compor a minha equipe? Eu tenho várias pessoas aqui, mas eu quero submeter o nome deles ao seu comando, ao seu controle. Então, aqui nós já aprendemos uma coisa. Quando a gente tem uma importante decisão para tomar, por que a gente não busca a Deus? Por que a gente não confia em Deus o bastante antes de tomar uma decisão? Antes de atropelar a vontade de Deus, e a gente tira Deus do comando da nossa vida e fala assim, agora o Senhor senta aqui do meu lado, porque quem vai assumir o comando aqui sou eu. E esteja certo, Deus quer nos ajudar, Ele quer nos orientar. Eu tenho diversos textos, eu gosto, por exemplo, de Isaías 30, verso 21. Ali diz assim, olha, quando você quiser desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir a voz de Deus, né? Dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, veja, Deus está disposto a nos orientar. Olha o Salmo 32, verso 8, eu quero aproveitar que os meus irmãos estão colocando o texto aqui para mim, e eu vou ler e não vou nem precisar procurar na minha Bíblia aqui. Veja o Salmo 32, no verso 8. Olha que verso fantástico que diz aqui. Aqui diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Agora, como é que Deus vai te orientar? Como é que Deus vai te ajudar? Como é que Deus vai te, enfim, revelar a você algumas coisas se você não buscar do Senhor? Veja o que nós lemos aqui no Salmo 25, esse daqui, como eu não sei ainda certinho o texto, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, mas olha aqui no Salmo 25, o verso 4 em diante, diz aqui, olha, Salmo 25, verso 4, diz assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Olha o verso 5, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo o dia. Eu mencionei aqui esses textos só para vocês verem como Deus está disposto, como Deus está, assim, se oferecendo para nos orientar. Tomar decisões não é algo muito fácil. E eu não sei se temos jovens aqui me ouvindo, mas as decisões mais importantes a gente toma na juventude, sabe? Por exemplo, qual vai ser a minha profissão? Por que você não pergunta para Deus? Tem jovens que às vezes eles, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a época do vestibular, eu sei, eu tenho uma filha que está com 21 anos, a Bárbara, e ela começou a fazer medicina, começou a fazer enfermagem. E primeiro ela falou assim, pai, eu vou ser advogada. Eu falei, beleza, você argumenta que tem argumentos fortes,
tem todo o meu apoio. Depois ela veio aqui um dia comigo, ajudou na transmissão aqui e tal. Quando a gente estava transmitindo, está escrito, ela falou, pai, eu quero fazer rádio e TV. Aí depois ela chegou e falou, pai, eu acho que eu vou fazer enfermagem. E foi fazer enfermagem. Ela fez durante algum tempo. E depois ela falou, pai, não dá. O senhor vai me desculpar, mas eu vou fazer mesmo, é nutrição. Tá vendo? Então, eu deixei ela livre, mas eu de repente falei, filha, tudo bem, você tem, né, essa questão aí, mas eu creio que a gente pode perfeitamente pedir a Deus e buscar de Deus, e a gente vai perceber, falar, ó, vai por esse caminho aqui, vai por essa, né? Agora, veja esse verso do Salmo 25, aqui o verso 14. E é desse momento aqui que eu quero compartilhar com vocês e fazer a minha abordagem. Aqui diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando a gente vê, por exemplo, que Enoque andava com Deus, que Noé andava com Deus, Deus falando para Abraão, Abraão anda comigo, né? E a gente começa a analisar o que essas pessoas tinham assim dessa experiência de andar com Deus. Era um relacionamento íntimo e pessoal. Eu, por exemplo, eu me lembro daquela passagem de Abraão em que ele está assim do lado de fora da sua tenda e de repente ele vê 3 pessoas se aproximando e ele vai e os convida para entrar na casa dele. E um daqueles era o próprio Senhor, o próprio Filho de Deus, e 2 anjos. E ali conversa com eles, e depois dele servir ali pão, dele servir ali certamente água, e ele oferecer o alimento, a Bíblia diz que 2 seguiram. E a Bíblia diz que o Senhor diz assim, eu não vou deixar de revelar ao meu servo Abraão o meu segredo, o que eu vou fazer. E ele conversa com Abraão e diz, sabe para onde aqueles 2 estão indo? Estão indo para Sodoma, porque eu vou destruir, porque a maldade deles chegou até mim. Isso aqui eu não vou ler, mas vocês conhecem a história, está ali no livro de Gênesis, capítulo 19. E a Bíblia diz que Abraão levou um susto, porque lá em Sodoma morava o sobrinho dele, Ló, e ele diz, Senhor, o Senhor vai destruir, se tiver 50 justos ali, por amor desses 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade toda, e a gente sabe que ele vai intercedendo, Deus fala, não, se tiver 50 eu não destruo, por amor dos 50, por amor dos 40, por amor dos 30, por amor dos 20, por amor dos 10. Então a gente vê que aqui Abraão usou de um artifício que foi a intercessão. E aqui eu quero apresentar a vocês um dos grandes motivos de nós orarmos a Deus, intercedermos em favor dos outros. Além de orar por nós, pedindo conselho, procurando saber o que a gente deve fazer, a mensageira do Senhor, a serva de Deus, Ellen White, ela comenta que Jesus passava a noite em oração e ele abria a agenda dele diante de Deus. E o Espírito Santo revelava para Jesus o que ia acontecer no dia seguinte. Por que você acha que Jesus entra em Jericó e de repente ele olha para baixo e diz, Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Como é que ele sabia o nome de Zaqueu? Porque o Espírito Santo havia impressionado Jesus e revelado para Jesus, olha, amanhã você vai entrar em Jericó e tem alguém lá que quer ver você. E é Zaqueu. O Espírito Santo revelava para ele, porque Jesus não usava o seu poder a sua onisciência no sentido de em causa própria. Outra coisa interessante, a gente vê Jesus chega para Natanael e fala assim, eis aí um israelita onde não há dolo. Aí ele fala assim, Natanael, né? Mas como é que você me conhece? Você nunca me viu? E aí ele fala assim, eu te vi debaixo, né? Ali daquela árvore, você conversando com André e você dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele levou um susto, por quê? Porque
Jesus sabia quem ele era. Por quê? Porque o Espírito Santo havia revelado a ele. Aquela mulher na beira do poço, Jesus dispensa os discípulos. Então veja, Jesus na oração recebia informações, e eu e você também podemos receber revelações de Deus, baseado naquela informação que nós lemos aqui de Salmos 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se você buscar ao Senhor, Ele vai te impressionar, Ele vai revelar a você aquilo que vai acontecer. A gente sabe, quem revelou para Jesus que Nicodemos iria buscá-lo e que ele iria ali ficar com ele, que no final só da sua existência, ou melhor, no final só ali do ministério de Jesus, no final da existência de Jesus, é que ele iria se converter, né? E outra coisa, se só estavam Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer, se só estava Jesus e Nicodemos, como é que João, e só ele, ficou sabendo que Nicodemos foi conversar com Jesus? Alguns dizem, Nicodemos contou para João. Pode ser, mas eu não acho difícil a gente analisar que o próprio Jesus chegou para João e disse assim, sabe quem veio conversar comigo ontem à noite, ou algum dia aí e tal, e contou para João? Muitas coisas só João revela, sabia? Ali no seu livro. E a gente percebe que João tinha muita intimidade com Jesus. A Bíblia diz que ele gostava de encostar a sua cabeça no peito de Jesus. Ou seja, ele tinha intimidade com Jesus. Você lembra daquela passagem de Jesus com Marta e Maria? A Bíblia diz que ele entra na casa delas para ficar ali. Jesus, é interessante isso, Jesus não tinha, durante o tempo que ele morou aqui, na terra, que ele passou por aqui, a Bíblia diz que ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque ele gostava de estar na presença de pessoas e de passar tempo com elas. Então Jesus, quando ele estava na região de Cafarnaum, a gente vê ele ficando na casa de Pedro, ali na região da Galileia. Quando Jesus estava na Judéia, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E tem essa passagem que eu estava dizendo, de Jesus dizendo assim, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Quando ela falou, Senhor, manda minha irmã vir me ajudar aqui. Ele falou, não, você que tem que vir para cá. Você está preocupada com muitas coisas, mas uma é importante. E a sua irmã escolheu a boa parte. Ela escolheu aquilo que é importante, passar tempo comigo. Então, irmãos, passar tempo com Jesus, orar no sentido do relacionamento. Alguns dizem, mas orar, a gente então vai ficar conversando com Deus? Sim, ó. Quer ver que coisa interessante que eu encontrei? Jesus disse, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente deve buscar passar tempo, e essa oração secreta é muito importante. Se necessário, você deve falar em voz alta, mas presta atenção, a oração oculta, a oração secreta, ela é muito importante. Você não pode pegar e expor ali, de repente, alguma coisa para Satanás, ele é muito astuto. Então, converse a Deus, elevando a Deus os seus pensamentos. A experiência de Daniel, ali no sonho de Nabucodonosor, nos dá uma certeza. Satanás não tem acesso à nossa mente, a menos que a gente abra janelas para ele entrar, que são os olhos, os ouvidos, enfim, entendeu? Então, se ele vê o que você acessa, se ele vê o que você assiste, e ele percebe que você gosta daquilo, opa, é disso aqui que ele gosta, eu vou tentá-lo daqui, entendeu? Agora, por essa razão eu digo, ore a Deus, principalmente se você é uma pessoa que tem algumas pecados acariciados, você está perdendo na batalha com o inimigo, certo? Converse com Deus em secreto. Fala, Senhor, o meu ponto fraco é esse, e eu preciso da tua ajuda nesse sentido. Eu não consigo vencer esse problema. É essa a minha maneira, a minha tentação, é aqui que o inimigo tem me derrubado. Então você conversa mentalmente a esse respeito, falando a esse respeito. E você vai ver que o Senhor vai lhe motivar, vai lhe ajudar, vai lhe dar forças, vai lhe dar poder, a bênção do Espírito Santo. E aqui é algo fantástico. Naquele verso inicial que a gente estava lendo, de Lucas 11,
O verso 13, Jesus diz algo que eu acho fantástico. Depois de dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e abrir-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á, tal. Buscai e achareis. Aí ele diz, qual é o Pai, né? Se vocês que são bons, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. E antes, o verso anterior, ele diz, qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião. Se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente, né? Agora, se vocês que são bons, sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo, diz o verso 13, àquele que lhe o pedir. Então, veja, ó, orar para ter relacionamento e intimidade com Deus, para buscar conselhos, para ter a orientação de Deus, lembrando que a oração é a maneira como nós falamos com Deus. E Ele fala conosco através da sua palavra. Então, não tem como você orar, isso vai pedir que você ouça a voz de Deus. E a maneira de ouvir a voz de Deus é através do estudo da Bíblia. Assim é uma via de mão dupla. Através da oração você fala com Ele, e Ele, através da oração, fala com você. Eu gosto muito de algumas pessoas na Bíblia que têm experiências de oração fantásticas. Eu vejo, por exemplo, Jonas. A Bíblia diz que ele orou de dentro de um peixe. A Bíblia diz que Ezequias virou para o lado quando ele recebeu só 15 dias de vida. Ele orou, suplicou a Deus e Deus atendeu. Veja, a posição do corpo não importa. Então você pode orar a Deus depois que você terminou a sua oração e que você vai deitar. Você pode continuar falando com Deus. Senhor, eu estou aqui me deitando, mas vamos continuar nesse papo, vamos continuar nessa conversa. Eu tenho coisas para te dizer, eu tenho coisas para te falar, né? E andando, a Ellen White, ela fala naquele livro Caminho a Cristo, o privilégio de falar com Deus, ela fala que é perfeitamente possível, no momento em que você está fazendo um negócio, você levar a Deus o pensamento. Ellen White, ela comenta, no livro Vida e Ensinos, algo muito interessante. Ela fala que ela tinha interesse em comprar um cavalo e ela buscou a Deus e Deus revelou para ela num sonho a cor do cavalo e o jeito do cavalo. Então, quando ela viu o cavalo, falou, Deus quer que eu compre aquele cavalo. E eu quero ir já me preparando aqui para a conclusão. Eu, com muito sacrifício, eu comprei um carro. Era o ano de 2009, eu comprei um carro em 2007, uma Paraty Track Field, e nós fizemos ali um bem bolado, eu, os filhos, tal, e juntamos dinheiro e compramos aquela Paraty, 2009, uma Paraty 2007. E o pastor Genival sabe que a gente fazia parte da equipe do grupo do ECC, né, Encontro de Casais com Cristo. 10 anos nós ficamos ali e tal, e a gente foi lançar o plano, o projeto de DCC em Paulínia, e nós fomos. E eu, irmãos, falei para minha esposa, e aí, a gente vai na Paraty, eu ainda não fiz o seguro e tal. Ela falou, vamos. Aí nós fomos, sem seguro para Paulínia. E eu tinha recém-adquirido também um notebook. Aqueles que sabem de marca assim, sabe, eu tive a oportunidade e ganhei uma herançazinha e eu falei, vou comprar um bom computador. Inclusive, ele está com a minha esposa até hoje. E eu comprei um computador, um MacBook Pro, e era carinho. E estava o meu MacBook dentro da minha Paraty, os dois sem seguro. E eu fui para o ECC. E no finalzinho, eu tenho aqui a data, foi no dia 18 de outubro de 2009, no finalzinho do encontro de casais, nós estávamos já preparando ali, domingo por volta de umas 4 e pouco, esse daqui está escrito 17h20, é o horário que eu tenho aqui nesse documento, alguém chegou e me bateu no ombro e falou, dá para o senhor sair lá fora um pouquinho? E a minha esposa estava até fazendo uma palestra e eu saí. Quando cheguei lá fora, tinha um policial, o policial chegou para mim e falou, o senhor é o Ailton, o senhor tem uma Paraty branca? Eu falei, tenho. Ele falou, então eu vim dizer para o senhor que sua Paraty foi roubada. Aí eu levei aquele susto, né? Falei, meu Deus, sem seguro. Aí eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, então, ela foi roubada, mas ela está em Sumaré. Já foi localizada.
Ou seja, alguém passou, viu o meu carro, entrou dentro, era um rapaz chamado Marcelo. Ele entrou dentro do meu carro, destravou o carro, entrou, colocou um módulo e foi. E ele pegou a rodovia. E dentro do carro estava o meu notebook, o meu terninho, sabe, melhorzinho que eu tinha, as roupinhas da minha esposa e tal. A gente terminou o evento, a gente ia embora. E, de repente, aquele rapaz roubou o nosso carro e ele estava indo para a rodovia e, de repente, ele tem 2 policiais rodoviários, isso eu fiquei sabendo depois, conversando. E eles olham e veem assim, passar em frente do lugar onde eles estão, aquele carro, e eles olham a placa e falam, é uma placa do Rio de Janeiro. Vamos atrás? Vamos. E foram. E eles viram que o rapaz estava correndo e tal, e eles deram um sinal de rádio, fizeram uma blitz, pararam, e quando o cara parou, ele falou, olha, só falo na presença do meu advogado. De onde você roubou esse carro? Só falo na presença do meu advogado. Aí os policiais abriram o meu carro, e dentro estava esse papel aqui, ó, no painel. Não sei se vocês podem ver, é um mapa do evento, do encontro de casais com Cristo. Aí um deles falou assim, olha, o dono desse carro deve estar nesse evento na cidade de Paulínia. E passou um rádio para a delegacia de Paulínia e disse, dá para vocês irem no colégio adventista aí e perguntar se roubaram uma Paraty branca? Aí o policial foi me avisar que o meu carro havia sido roubado e que já havia sido encontrado. E, para minha surpresa, cumpriu-se e nunca mais eu li esse texto sem pensar nisso, que é um texto que eu quero encerrar aqui, olha. Isaías 65, verso 24. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Em resumo, irmãos, a polícia veio me avisar que o meu carro, meu notebook, minhas roupinhas estavam todas dentro do meu carro, lá em paz. E eu pergunto, eu não sabia que o carro tinha sido roubado, eu não merecia, porque eu fui uma pessoa assim, bem acima, eu deixei a coisa passar, não fiz o seguro, não tinha feito backup, enfim. O fato é que o Senhor viu, e o Senhor me atendeu, e eu faço questão de contar isso para você. Então, veja, orar pedindo orientação, sabedoria, compro ou não compro, vendo ou não vendo, caso ou não caso, faço esse curso ou não, converse com Deus e dê tempo a Deus para Ele revelar a sua vontade. Orar pedindo perdão pelos nossos pecados, orar por intercessão, isso é muito importante, nós vimos lá o caso de Abraão. Eu gosto da história de Jó, vocês lembram que Jó perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens, mas a Bíblia fala ali no livro de Jó, capítulo 42, verso 10, do último texto que eu quero concluir, agora sim. Ali diz, virou, pois, Deus a sorte de Jó, quando ele orava por seus amigos. Foi no momento em que Jó orou por seus amigos, Jó 42, 10, que Deus chamou o diabo e disse, para, acabou a prova desse homem. Você não vai mais tocar na vida desse homem. Por quê? Porque ao invés dele estar orando por ele, ao invés dele estar pedindo por ele está orando pelos amigos dele. Ou seja, ele havia passado no teste. Foi um teste, nós sabemos. E o Senhor falou, ele não está despreocupado nem com ele, está preocupado com os amigos, com a visão que os amigos têm de Deus. Ele falou, não, vocês estão completamente equivocados a respeito de Deus. Esse Deus que eu sirvo não é esse Deus que vocês conhecem. Um Deus que fica punindo. Não, não é isso. Porque os amigos dele ficavam, Jó, confessa, você mexeu com alguma virgem, deixou ela aí abandonada, você não deu pão para os órfãos nem para as viúvas. Ele diz, não, o que eu comia na minha mesa, o órfão também comia. Esse Deus que eu sirvo não é isso. Ele falou, Senhor, toma conta dos meus 3 amigos, porque eles não te conhecem como eu te conheço. E ali, Jó se tornou vitorioso. Eu espero que, de alguma maneira, essa nossa mensagem, esse nosso estudo sobre a oração tenha sido proveitoso e útil para você. Que a partir de hoje você passe a orar mais tempo com Deus, mais comunhão com Deus, encontrando aí motivos, né, o plano de Deus para a sua vida. Ore pelas outras pessoas. Irmãos, façam grupos de oração. Jesus disse, se 2 concordarem na terra, tudo que eles pedirem lhes será concedido. Veja lá
em Mateus capítulo 18, verso 19. Ou seja, quando duas pessoas pedem, e eu sempre digo, se você pedir algo para Deus, se for para a honra e glória de Deus, se for para benefício seu e para benefício de mais alguém, não tem por que Deus não lhe conceder aquilo. Entendeu? Vamos orar. Que eu e você possamos ser homens e mulheres de oração. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Muito obrigado, pastor Ailton. Realmente foi uma mensagem abençoada. E, aliás, na semana que vem nós vamos ter um final de semana, aliás, na quarta-feira que vem, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter aqui um programa muito especial só sobre oração. Então, o senhor falou um tema bem apropriado, já despertando o nosso desejo, o nosso coração e fazendo a gente sentir a necessidade de buscar mais a Deus. Nós teremos aqui, na semana que vem, a partir da quarta até o domingo, um programa especial chamado Momentos a Sós com Cristo, só para a gente ir falando sobre oração, como orar, e realmente foi bem apropriado. Pastor, faça uma oração por nós, nesse momento nos abençoando, por gentileza. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor deixou a oração como um instrumento de comunhão e de relacionamento com o Senhor. No passado, Adão e Eva conversavam contigo face a face, mas o pecado cavou um abismo. Mas Jesus veio e ele é a ponte sobre o abismo. E agora, através da oração, nós podemos ter um acesso direto com o Senhor, direto com Jesus e direto com o Espírito Santo. E nós pedimos, Pai, que o Senhor desperte em nós o desejo de sentir a necessidade de passar mais tempo a sós contigo, em grupos falando contigo, e também, enfim, intercedendo, suplicando e entregando a Ti a nossa vida. O Senhor conhece as necessidades de cada filhinho Teu que nesse instante me ouve. O Senhor sabe que nosso Brasil e o mundo passa por um momento terrível, mas nada há que temer, de forma alguma, porque o Senhor está conosco. A promessa é de que nada, absolutamente nada vai acontecer sem que o Senhor não o permita. Por isso, fortaleça a nossa fé. Derrama sobre nós uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Revele a nós o Teu querer, a Tua vontade, e que o Teu Santo Espírito desperte em nós o desejo de trilhar o Teu caminho. Abençoe as pessoas que me ouvem nesse sentido. As famílias, as pessoas que, de repente, têm algum familiar enfermo, aqueles que estão enlutados, que tenham esperança. Às vezes a gente pede a cura, mas nós precisamos pedir que se cumpra na vida de todos o Teu querer e a Tua vontade. Pedimos a cura, mas às vezes o Senhor nos oferece uma ressurreição, como foi o caso de Lázaro. Por isso, conforta-nos, porque em breve virá Jesus e Ele já venceu a morte e nós vamos poder rever aqueles que dormiram no Senhor. Confiamos em Ti e esperamos de Ti aquilo que só o Senhor tem para nos dar. Eu vejo aqui muitos jovens e desta maneira eu peço que o Senhor dirija a vida deles, aqueles que estão dedicando um ano em missão, aqueles que estão se consagrando ao Senhor, que o Senhor os guie, que o Senhor os oriente, que o Senhor possa fazer por eles aquilo que eles necessitam. Nós te pedimos, nós te agradecemos, ajude o pastor Genival no seu ministério ali na igreja de Piruíbe, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Ailton. Muito obrigado por ter compartilhado a palavra, muito obrigado por ter dedicado tempo. Eu sei que o seu dia foi muito corrido aí e foi uma gentileza sua. Quero chamar aqui o pastor Gabriel, também a Beatriz, também o João Mateus, por favor. Eu sei que vocês, durante a pregação, viram aí alguns pedidos, então vamos lembrar desses pedidos? Perfeito, pastor, perfeito. Vou abrir o espaço aí para o João, para a Beatriz. Houveram pedidos? Sim, claro, como também agradecimento, claro, né? Com certeza, teve alguns pedidos, alguns agradecimentos, até mandaram abraços e fizeram referência até uma animação que ainda não chegou pelo irmão Ulisses. Rapaz, o povo lá animado, a irmã Zilda pediu oração pela família, pela irmã, pediu pela família em Cristo, né, que é a igreja que ela frequenta. Teve a irmã Jaqueline que pediu pelos filhos, né?
e pela igreja também que ela frequenta. Amém, amém. Eu tenho aqui a Renata, que pediu oração pelos irmãos Lucas Fortunato e Rodrigo Fortunato. Vamos orar por eles, são afastados. Vamos orar para que eles voltem para Deus. Beatriz, você tem algum pedido, algum agradecimento para citar aqui para a gente? Teve um agradecimento, a Yara Alice Tosta Schweller dos Santos agradeceu pela resposta pela Teresa e Filhas. Um pedido da Áurea Pinheiro, porque o Antônio vai fazer uma ressonância. A Raquel pede pelos seus irmãos Joel, Valdir, Valderice e Márcia e os sobrinhos e netos. E o Lorival Souza Melo pede por Arturo e Camille. Perfeito. Relembrando aí, tu citou Antônio, nós já temos acompanhado como igreja, né, essa situação. Vamos continuar orando pelo Antônio, para que Deus opere um milagre, é isso que a gente quer, mas que seja feita a vontade dele acima de tudo, meus queridos. Vou somar aqui um pedido aos vários que nós estamos escutando, pedir pelas pessoas que vão assistir esse culto ainda. Você sabe que esse culto ele fica gravado e ele pode ser compartilhado com outras pessoas, então façam que esse link voe como folhas do outono aí, para que mais pessoas assistam. E quero pedir para essas pessoas que vão assistir também. Eu quero convidar para orar por nós, para Deus, o João Mateus, também do Ano Missão aqui, que esteve conosco. Oremos então. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Nós hoje entendemos que nós precisamos orar mais, precisamos ter mais relacionamento. O Senhor disse que se nós pedirmos com fé, por que não responderia? Se nós pedimos, o Senhor possa responder as nossas orações de acordo com a sua vontade. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, além dos nossos momentos de oração ser um momento de pedido e de agradecimento, mas sim um momento de relacionamento, de contato constante com o Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia sobre a nossa vida, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que participou dessa programação e que ainda vai assistir. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor possa visitar os acamados, que foram assolados pela Covid-19, por essas famílias que foram assoladas e perderam seus familiares. Que o Senhor possa visitar os corações deles também e responder também, Senhor, os pedidos aqui feitos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, quero me despedir de você cantando. Vamos cantar juntos a música Um Jardim de Oração, de número 418. Meu Jesus no jardim está esperando, no lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus
Jesus no jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fluir seu descanso neste lindo jardim de oração. Muitos procuram por Deus, mas não podem o encontrar, porque Ele habita as coisas simples e os de simples coração. Imensidão de prédios ou na grandeza das belas construções, tesouros ou impérios, mas não encontrei ali, Ele não estava ali. E eu encontrei o clamor do aflito na oração fervorosa de uma mãe, no perdão da dívida. É ali que Deus está, é ali que Deus está. É ali que Deus está, é ali que Deus está. Muitos procuram por Deus, mas não podem encontrar, porque Ele habita as coisas simples de simples coração. Na imensidão de prédios ou na grandeza das belas construções, tesouros ou impérios,